Glória a Deus. Vamos ficar de pé para lermos a palavra inicial. Mas podem diminuir, eu fico a vocês. Eu não. Que se encontra em Salmos. Quem fica é você. Não, quem fica é você. Salmos 24. Salmos 24, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Seu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Continua nos usando conforme a tua vontade e o teu querer. É isso que eu te peço e te agradeço. E a igreja diz: amém. O departamento de senhora já se encontra com a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai bendito. Deus é bom. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava Salvador. No teu sangue puro carmesim, minha vida toma
Glória a Deus. O departamento de jovens também já se encontra com a oportunidade. Cadê o mundo? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. A cooperadora Joana está com a oportunidade. Peço à igreja que fique de pé, ela irá louvar para tirar os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. O nosso amigo é Cristo. Carregou com a nossa dor. E nos manda querer ligados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Aleluia, glória a Deus. Isso é porque não levamos É verdade. tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado Aleluia. de cuidados e temor. Ai, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. Com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado enganou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, com vida no futuro, podemos alcançar. Glória a Deus, aleluia, tu és fiel, Senhor. Obrigado, Jesus. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Eu convido o diácono Kaique, ele irá orar pelos dízimos e as ofertas e pelo pregador da noite. E aqui eu já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que estenda vossas mãos. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te apresentamos, Pai, nesse momento os dízimos e ofertas, Pai. Dinheiro santo do teu povo, que é para a manutenção da tua casa. Mas primeiramente, Pai, recebe os dizimistas e ofertantes em tuas mãos. Senhor Deus, repreenda todo espírito devorador, destruidor e cortador, Pai, contra as finanças dos teus filhos. E eu te peço ainda mais, abre as janelas dos céus
derrama bênçãos sem medidas sobre a vida do teu povo. Senhor Deus, que as portas que os teus filhos necessitam venham ser abertas e que nunca venha faltar o mantimento na casa de teus filhos. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda com as mãos estendidas, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te apresentamos, Pai, nesse momento a vida do teu filho, Pai, pastor João, que irá trazer a doutrina, Pai, nessa noite. Usa ele, Pai, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, que ele venha ser um canal de bênçãos, Pai, para nossas vidas, que através da vida dele, Pai, o Senhor possa falar com a tua igreja, que a tua igreja venha ser edificada pela tua palavra. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, amém, igreja? Parece que o microfone dá choque, né? Todo mundo quer passar aí lá adiante. Não pode deixar. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo 20. Bem, se ligar melhor. Mas eu acho que o que está. Entendi. Êxodo 20. Me dê só um negócio para eu botar aqui por causa do vento que é de lá. O verso 23. Obrigado. Esquecer de pensar que é meu, passar na Ai, Jesus, todos acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Senhor Deus, essa é a tua palavra que será ministrada. Fala conosco nessa noite. Usa-nos conforme a tua vontade, Senhor, que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça em nossas vidas, pois assim te pedimos e te agradecemos, no teu santo nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Amados, nós como igreja, a gente tem por obrigação de receber todo mundo bem, com a cordialidade de Cristo. Mas também nós não podemos aceitar que o camarada cheio de cachaça venha para a porta da igreja bagunçar e a gente ficar como se não tivesse vendo nada. Não, a gente não pode permitir que esse tipo de pessoa venha para o ambiente cristão criar problema, né? Eu me lembro uma vez, isso foi no começo do ministério, e eu sou bem duro nessa situação. Ao chamar a polícia, você se resolva logo, porque não vai. No começo do ministério, acredito, se você se lembra daquela irmã que, filha da irmã Maria, só vou dizer assim, Maria, né? Ela diziam que tinha um espírito ruim nela, e a fama dela era chegar nas igrejas e quebrar as cadeiras tudinho. E eu estava começando no ministério, tinha ganhado 40 cadeiras, disse: aqui ela não vai quebrar não. Se Jesus, o Senhor, for um sacrifício para essas cadeiras chegar aqui, e essa mulher vai chegar aqui e quebrar tudo, eu digo: eu não estou no pecado. Se for capeta, vai ter que cair por terra. E ela chegou lá, Deus vai soprando no vento, né? Pastor João, uma bênção, tal. Ela chegou. Aí quando chegou, o irmão disse: olha, lá na igreja, chegou ali na igreja, quebrou tudo lá, o pastor não pôde fazer nada. Aí eu disse: mas aqui ela não quebra não. Aí quando ela estava na adoração, eu cheguei perto dela: Pai do Senhor, irmã, e eu estava adorando, Jesus é bom, e eu adorando lá perto dela. Peguei perto dela, no ouvido dela, e digo: olha, se você inventar de quebrar a cadeira aqui, eu quero você no meio. Aí ela ficou quieta, pense numa pessoa que não deu um problema, foi ela. Porque não era demônio, era carro-mãe. E eu fui o pastor usado por Deus para libertar aquela mulher perversa, porque ela perturbava a mãe dela de um jeito, só você vendo. Coitada da mãe, chega a falar, vai chorando. Meu pastor, nem sei se lembra agora quem é que eu estou falando, né? Aí um dia a mãe dela me chamou para ir na casa dela. Ela estava fingindo para a mãe que não comia.
Coitada da mãe, estava desesperada e ela fingindo que não estava comendo. E a mãe: pastor, minha filha não está comendo, a bichinha está sem querer comer, trancada, isolada no quarto. Eu disse: a gente vai, irmã. Para você ter ideia, aquela irmã era tão perversa que ela cuspiu na cara de uma irmã. Você imagina o que é uma pessoa cuspir na cara do outro? Só para você ter ideia. Aí eu cheguei lá na casa dela, eu já vou para a palavra, viu, irmão? Mas só me lembrei desse fato. Aí cheguei na casa dela, a mãe dela, bichinha, fez um suco de manga, biscoito e botou para ela comer. Disse: pastor, veja se ela come. E ela: quero não. Aí eu comecei a sentar perto dela. Disse: coma, minha filha. Quero não. Quando eu vi que era ser vergonhosa, aí eu peguei o copo dela e comecei a tomar o suco. Eu disse: ó, irmã, ela está comendo. Está comendo agora. E eu comi o suco, comi a bolacha dela. E ela: como não? Eu digo: está comendo, irmã? Tá não, ela já está. Que pastor é você? Eu digo: eu sou o pastor que veio tirar a sua safadeza, para você parar de estar com presepada. Você parar de estar fazendo sua mãe sofrer. Foi um santo remédio, irmão. Ela no tanto se curou. Porque tem pessoas que querem botar a culpa no cão. Às vezes o cão não tem nada a ver, o Satanás não está nem fazendo nada. Aí quer se passar, quer se esconder atrás do demônio. Não, é a malcriação, é a falta de educação, é a ignorância da pessoa com o outro. E aquela no instante ela foi tratada, não quebrou cadeira, no instante quis comer. Quando eu cheguei lá, ela: não, vou comer, senão eu como minha comida. Eu tomei o suco dela mesmo, tomei com força, né? E a irmã disse: ó, irmã, ela está fingindo. Ela fingia, irmão, ela fingia que não comia, e de madrugada ia escondidinha, comia comida para a mãe ficar perturbada, para a mãe dela ficar perturbada. Aí eu me lembrei de um incidente: camarada chega na igreja, a igreja recebe todo mundo, mas peraí, fazer bagunça? Não, aqui não é lugar de bagunça não. Toma suas cachaças lá fora e a gente aqui vai escutar desaforo de cachaceiro? Não, de jeito nenhum. Enquanto eu for pastor aqui, não permite essas coisas não, né? Tem polícia, se ficar bravo, o cara chama a polícia e bota para... Eu quase derrubou o irmão ali, né? Coitado do irmão, se não fosse lá, eu não vai não. Mas segura no coitado do irmão, o bichinho do irmão ali, né, tratando ele com todo carinho, camarada, com safadeza, né? Mas pastor, o senhor podia amenizar? Eu estou ao vivo aqui, irmão, não sei nem para quantas pessoas estou. Mas eu não fico com duas caras. Na casa de Deus ninguém bagunça não. Quando eu for pastor nessa igreja aqui, cara, não bagunça nem a pau, mas não bagunça mesmo. Primeiro, porque eu tenho minha vida no altar de Deus. E segundo, que eu não vou deixar maloqueiro chegar na igreja e ficar com presepado. Mas não fica de jeito nenhum. A casa do Senhor tem ordem, né? Amados, pense num tempo, eu peço perdão quem está nos assistindo, e não merece, não é para estar, né, nem passando por esse tipo de constrangimento. Você me perdoe, que Deus abençoe. Mas quem me conhece sabe que eu sou esse pastor mesmo. Não fico em cima de muro. Posso estar pelas últimas, mas não vou correr de nada. Mas não corri na pandemia. A polícia não veio aqui bagunçar. Imagine eu também. Não vai de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Irmãos, pense num tempo ruim. É tempo de final de ano. Os pastores, o senhor ficou louco? Não. O Senhor diz na sua palavra que Ele detesta. A Bíblia a Nova Almeida atualizada e a King James, se você tiver a King James, lá em Deuteronômio 16, 21, eles vão ser claros dizendo que Deus detesta os ídolos pagãos. O cristão, ele jamais deveria se aproximar do paganismo, da idolatria. Mas é o contrário. Já são 20 anos que pregamos e parece que as pessoas, e quando eu falo, eu não me refiro ao Ministério Resbom, não. Eu me refiro à igreja no geral. Elas não querem saber da palavra, eles não querem saber da Bíblia. Palavra pouco importa. Pouco importa o que a Bíblia diz, se a Bíblia fala, se deixa de falar. E no dia de hoje é que está difícil mesmo. Então a idolatria, ela deve ser por nós rejeitada. Hoje de manhã eu estava vendo um vídeo, o padre Lancelotti estava recebendo passe. Né? O padre estava recebendo passe de uma macumbeira,
e naquele misticismo religioso, e a gente sabe que muitos, né, gostam desse caminho, que não é para ter, a gente não tem parte com isso. E nós somos chamados de protestantes justamente por conta dessas coisas, porque a gente protesta. O fato de ser protestante é porque a gente protesta que isso é errado. Martinho Lutero protestou contra o sistema católico da época, contra Roma, contra todo o sistema, e foi por causa de Martinho Lutero que nós hoje somos os cristãos, né? A igreja que não aceitou viver debaixo de uma doutrina que não é a de Cristo. Então eu trago como doutrina nessa noite uma palavra de reflexão, e aí eu não peço que a igreja acredite em mim, não. Eu peço que você acompanhe na Bíblia se o que eu estou falando tem sentido ou não. E como bom crente bereano, a gente tem que observar nas Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo, ele diz que a gente examine tudo e guarde aquilo que é bom. Então, se é bom para mim, se faz bem para a minha fé, se faz bem para a minha saúde espiritual e a minha saúde física, eu tenho que guardar. Então, o capítulo 20 de Êxodo começa falando do decálogo, os 10 mandamentos. Tem crente, irmão, que nem os 10 mandamentos sabe. Esse dia eu cheguei na casa de um pastor, e respeito ele como pastor, mas eu fiquei assim de queixo caído, porque uma pessoa já rodada de experiência, e conversou comigo 2, 3 palavras, daqui a pouco disse Ave Maria, Ave Maria. Eu digo, pronto. Eu digo, cadê esse homem que está pastoreando igreja, está tomando conta de rebanho, e ele nunca leu o que é que está escrito lá em Êxodo 23, verso 13? Vamos ver o que é que está escrito. Está bem pertinho de nós aqui, é só virar as páginas. 23, 13 de Êxodo diz assim: em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. E o pastor estava lá com a boca cheia de ave. Eu digo, rapaz, esse homem está ensinando a quem? E é ali onde a Bíblia diz: um cego ensinando outro cego, porque está ensinando a palavra de forma contrária à vontade de Deus, e o povo está aí perecendo. As pessoas hoje estão perecendo porque está faltando a pregação da verdadeira palavra, da palavra que sara, que cura, que transforma, que liberta, que restaura. Eu falei, esse final de semana a gente teve a festividade das senhoras, muito boa festividade, que Deus abençoe grandemente. Foram 3 pastores, inclusive eu fui o último que preguei, e o primeiro pastor que pregou foi o pastor Bruno. Eu não sei o resto do nome dele, é Bruno Silva, alguma coisa. Bruno Barbosa? Não sabia, né? Quem pregou foi o pastor Bruno Barbosa. E a mensagem dele, o tópico da mensagem dele foi receber o Espírito Santo. Mensagem abençoada. Quem é que não quer chegar num culto da glória, sentir a presença, marchar, ser batizado com o Espírito Santo, com fogo? Quem não quer? Glória a Deus. Oxalá que todo culto fosse assim, né? Com poder, que a gente não precisasse mais fazer nada, mas a gente ainda não está no céu, está na terra. E o pastor pregou, a igreja pulou, todo mundo deu glória, marchou, alguns foram batizados com o Espírito Santo. Mas no sábado foi o pastor Glauco que pregou, e pastor Glauco pregou uma palavra abençoadíssima, que era a responsabilidade de quem tem o Espírito Santo. Olha só, o pastor Bruno pregou sobre receber, o pastor Glauco pregou sobre a responsabilidade de quem tem o Espírito Santo. E quando ele pregou que quem tem o Espírito Santo não pode mentir, não pode andar errado, não pode andar fazendo isso ou aquilo, não pode andar conforme o padrão do mundo, os glória diminuiu. Porque quando você cobra a responsabilidade da igreja, você não é muito bem visto para alguns. E esse pastor que vos fala aqui, pastor João, no último dia pregou sobre o preço de ter o Espírito Santo na nossa vida. Então as 3 mensagens foram mensagens didáticas. Não sei se todo crente entendeu assim, porque às vezes a pessoa está dentro da igreja e a pessoa está sendo embaraçada pelo diabo. Me lembro de uma situação de uma irmã. Ela visitava muito a igreja, mas esse povo às vezes ele não quer se libertar.
eles querem alguém que acalente o seu pecado. E essa irmã me pediu para que fizesse uma visita com ela, com minha esposa, e a gente antigamente tinha um ciclo de oração de tarde, nas terças-feiras à tarde. E me lembro que terminou o ciclo de oração e a gente tinha esse compromisso, e eu fui para a casa dessa irmã com minha esposa. Quando eu estou lá na sala da casa dessa irmã, e começo a orar com minha esposa, a irmã fica endemoniada. E eu fiquei curioso, porque a irmã tinha acabado de chegar da igreja. E eu disse: Satanás, o que aconteceu? Ela está aqui possuída por ti, coisa ruim. E como essa mulher veio do ciclo de oração nesse instante? O diabo falou, disse: não, ela está se prostituindo. E é por isso que eu estou na vida dela. Vê se mesmo o diabo falou. E eu botei a mão na cabeça daquela mulher e disse: Satanás, se oculte, porque eu quero falar com ela, não quero falar com você não. E ele se ocultou no corpo dela e eu fui falar com ela. Disse: irmã, a gente tem que conversar sério, porque eu não vou orar pela senhora depois que o diabo falou aqui umas coisas não. Satanás disse que a senhora está se prostituindo. Essa é arranjei um namorado e estou aí com ele aí, fazendo, pintando e bordando. E ela estava. Ele botou a mão sobre a cabeça dela, o demônio se manifestou novamente e repreendendo do mal. E eu perguntei: por que, Satanás, ela não conseguiu libertação lá na igreja? Ele disse: no altar tinha fogo, mas lá no meio da igreja eu lancei embaraço, porque tinha gente com raiva de crente, um coração trancado e uma série de coisas. Então aquela irmã estava dentro da igreja, mas não estava ouvindo a mensagem, porque o diabo estava lançando um embaraço nela. Jesus, ele disse: ouvireis, mas não compreendereis, vereis e não vão enxergar, né? Muita gente está lá vendo, sendo pregado, mas não está nem aí, entra no ouvido e sai no outro. Você prega um tema, a pessoa está nem aí, parece que não está nem falando com ela. Então a idolatria é um pecado que ofende a Deus, é uma traição. Você imagina, vocês são recém-casados, 3 anos, 4 anos, 3, é borda de papel, de outro é o que, meu Deus? Acho que é de trigo. É de trigo? Se eu não me engano, é. Já está fazendo pão, né? Borda de trigo, né? 3 anos. Imagina, você aceitaria em alguma hipótese que a Sara cometesse uma falta, uma traição contra você? Você aceitaria com ele? Sabe? De jeito nenhum. Idolatria é um adultério contra Deus, é traição contra o Senhor. É uma prostituição espiritual. Eu estou colocando no lugar de Deus algo que não é para ser colocado. Então, quando você pega o decálogo, os 2 primeiros mandamentos são mandamentos diretamente voltados para essa área de idolatria. O Senhor diz: olha, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 20, verso 13. O primeiro mandamento: não tenha outro Deus além de Deus. Somente Deus é o Senhor, o resto não é resto. Ah, mas não, no mínimo eu e você, porque Jesus fala isso, não sou eu que estou falando, está escrito no livro de João, João 10. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 35, se não estou enganado, ou é o 36. Louvado seja, ou é o 34, deixa eu ver aqui, rapidinho nós achamos. João 10, 34. Respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Isso está escrito lá em Salmo 82, verso 6. Não está escrito vocês são deuses? Agora veja que o nome deuses aqui, eu e vocês somos deuses com D minúsculo, que não é digno de adoração, de louvor, e nenhum ser humano vai se dobrar para o outro, dobrar o joelho e prestar culto. Nós somos deuses com D minúsculo, segundo o próprio Cristo falou. Então nós não merecemos louvor e adoração. Somente Deus deve ser louvado, exaltado, engrandecido, adorado, cultuado. Glória a Deus. E a Bíblia é bem clara que não existe outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo. Glória. Não há
ninguém que possa ficar na brecha entre Deus e a terra, só Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ele foi o único que doou o seu sangue puro, carmesim. Nenhum outro dos apóstolos, ou nem a própria mãe de Cristo, derramou sangue para remissão de pecado de quem quer que seja. Não intercede, não cura, não faz milagre, estão mortos, aguardando o dia do juízo, como nós também um dia aguardamos. A Bíblia diz que quem está vivo em Cristo e quem morreu em Cristo, tanto um quanto o outro vai subir para a glória, e depois nós vamos vir com ele para reinar, e ele vai julgar essa terra. Então o Senhor é bem claro: olha, você não faça, não tenha. Aí Deus ainda vai ampliar esse mandamento, dizendo: não faça para você imagem de escultura. Por isso que eu falei da tradução da King Jones e da tradução na A. Eu até comprei uma Bíblia na A, que elas são bem claras, que Deus odeia. Moisés alerta o povo sobre isso. Só que o povo de Deus, irmãos, pense num povo que gosta de prostituição espiritual, é o cristão. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas pastor, não, eles traem Deus na cara dura. A Bíblia vai dizer, escute bem, lá no começo, para você entender tudo, e a gente só compreende as coisas sem a gente pegar do fio da ninhada, que é o que eu quero falar. Deixa eu olhar para a hora, está aqui 20, eu tenho 40 minutos. Tem hora que o relógio é a meu favor, tem hora que o relógio trava. Ó, Gênesis, vamos ler aqui, Gênesis 10, verso 8. Que diz assim: e Cuxi gerou Nimrod. Ó, grava bem o nome desse camarada, Nimrod. E Cuxi gerou Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra, e foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Segundo diz um conto judaico, as túnicas que Deus fez para Adão e Eva, que está escrito lá em Gênesis 3, verso 21, essas túnicas eram guardadas. Quem vestiu ela a princípio foi Adão e Eva, depois Noé, mas Noé guarda, e ela era passada de geração em geração. Alguns afirmam que quando Cã foi amaldiçoado por Noé, ele furtou essas túnicas do pai, e ela era guardada até que Nimrod as toma e veste essas túnicas. E segundo diz esse conto judaico, aquelas túnicas faziam os animais temerem. Os animais se prostravam. Aí você imagina um homem, ser humano, e alguém olhar um leão de joelho dobrado para ele, um urso. Era um poderoso caçador. Os animais reverenciavam, e logo ele começou a ser chamado de Deus, começou a ser adorado. Essa família é tão perversa que a história vai falar, e eu estou contando bem rápido para você entender de uma forma mais parafraseada. Nimrod, ele se casa com a própria mãe, a esposa de seu pai, de Cuxi. Como assim, pastor? A esposa de Cuxi, a filha dos caldeus. A Bíblia vai destacar ela como filha dos caldeus. Então Nimrod se casa com a própria mãe. Você imagina um filho casar com a própria mãe, o negócio já está desmantelado daí. E dessa união diabólica, eles têm um filho por nome de Tamuz. Então você vai ver aí Nimrod, a filha dos caldeus, que lá na frente, em Isaías 47, ela é chamada de mimada, de mimosa, de tenra, dada aos prazeres, porque ela se prostituía com qualquer um. E segundo dizem, até o filho não é nem do próprio pai, era fruto de adultério. Então ela é dada aos prazeres, chamada de mimosa, de delicada. E na mitologia grega ela recebe o nome que a gente conhece hoje de Semiramis, ou Semiramis. Então você vai ver ali Nimrod,
Semíramis, ou filha dos caldeus, e Tamuz, a família maligna, a trindade do mal. E durante muito tempo, porque Tamuz, ele depois que a mãe dele vai dizer que, né, que Cuxi gera Nimrod, e Nimrod é morto, segundo diz a tradição, por sempre. Ele mata Nimrod por conta dessas abominações. Mas aí a mãe e esposa do próprio filho diz que Tamuz é a reencarnação do pai. E Tamuz está lá escrito em Ezequiel 8, vamos ler? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ezequiel 8, a partir do verso 14. O problema é hoje que as pessoas não querem saber de Bíblia, não quer conhecimento. Irmãos, eu peço até perdão se eu me abaixar um pouco, é a luz, a vista que não está boa, e minha coluna, irmão, estou aqui, as minhas pernas estão ardendo, estou pregando, mas pense eu estou segurando aqui no púlpito e ele está balançando, está repreendido, em nome de Jesus Cristo. Ó, Ezequiel 8, Deus vai falar com Ezequiel a respeito do que o povo está fazendo. Olha o que é que diz o texto. E levou-me à entrada, 8 verso 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Está vendo aí? Chorando a Tamuz. E disse-me: vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. Quantos homens? 25, grava esse número, 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com os rostos virados para o oriente, e eles virados para o oriente e adoravam o sol. Olha só, o tempo passa e, dependendo das nações, das culturas, a filha dos caldeus vai mudando de nome. Azera, rainha dos céus. No tempo de Jeremias ela era chamada de rainha dos céus. Olha, Maria nem sonhava em nascer, e o povo já adorava uma suposta rainha do céu. Vamos ler Jeremias 44. Louvado seja o nome do Senhor. A coitada da Maria nem imaginava que um dia vinha para a terra, nem eu também, né? Nem você, que a gente é dessa geração. 44 verso 15 de Jeremias. Olha o que é que o povo fazia, viu? Que é o que faz hoje. Vamos ler esse texto, é muito importante. 44, 15. Diz assim o texto: então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos. Olha, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em pratos, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. É diferente do dia de hoje? O povo obedece de jeito nenhum. Aí vamos lá, verso 16, 17. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus. Olha só, irmão, oferecendo libações como nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. No passado eles faziam a mesma coisa que você está vendo hoje. Pisca-pisca para todo lado, luz, enfeitação, essas árvores aí, que eu vou já dizer que árvore é essa. Eles enfeitavam a rua de todo jeito, e eles cultuavam ao sol, à lua, as estrelas e todas as constelações dos planetas, que é o que fazem nesse período de Natal. Deus nada tem a ver com isso. Mas o povo de Deus está atolado até o pescoço nessa idolatria. Inclusive, ter esse tipo de árvore dentro de casa é maldição. Deus odeia isso dentro da casa dos seus filhos. Mas o povo, e uma boa parte, e pastores que deveriam pregar contra, eles ensinam o povo a fazer. Não é diferente do passado. Então, para a gente entender, Nimrod é chamado agora de Deus Sol. Lá na frente também vai se misturar e é considerado como um Baal. E a mulher e mãe é chamada de Deus a Lua.
Azera, Astarote, e vai mudando de repente, dependendo da cultura. Aqui no período de Jeremias ela era chamada de rainha dos céus. Veja que Maria nada tem a ver com isso, nem tinha nascido, mas o povo já adorava uma suposta rainha dos céus. E o que é que esse povo faz? Antigamente, escute bem, eles levantavam um carvalho, um pinheiro, como é no dia de hoje, e debaixo daquele pinheiro botavam um poste ídolo da deusa Azera e adorava ela. E eles adoravam Azera ou Azerá e adoravam Baal, e Deus odiava isso, que é o que as pessoas fazem hoje. Elas continuam fazendo, e mesmo que pregue, mesmo que mostre na Bíblia, mesmo, tem crente que se você enfregar a cara dele na Bíblia, olha isso aqui, ele não vai dar ouvido. Mas pastor, sim, mas é a verdade. Eu conheço uma porção de pastores que sabem dessa verdade, mas eles não pregam. Por quê? Porque senão perde os crentes. A Bíblia ela diz que o caminho é estreito, irmão, e para ir para o céu tem que andar em conformidade com o dono dele. E são poucos, a Bíblia diz que são poucos os que acertam nesse caminho, porque são poucos aqueles que abrem mão de andar segundo o curso do mundo. Aí o que é que eles faziam? Escute, eu tenho que falar porque essa adoração é a que mais, é a pior de todas, é a que afronta a Deus na cara dura. E não adianta botar não a palavra para esse povo não. Agora vamos para a palavra, livro de Deuteronômio, capítulo 4. Olha o que é que Moisés vai falar para o povo. Verso 19. Moisés já está perto de entregar o seu bastão, mas ele alerta o povo mais uma vez. Olha o que é que ele vai dizer. 4:19 de Deuteronômio: que não levantes os olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Pois aí disse, vocês tenham cuidado para não adorar o sol, a lua, as estrelas. Aí o que é que acontece? Voltando lá para Ezequiel que a gente leu, o 8 verso 16, se eu não estou enganado, é o 15. Tinha quantos homens? 25 homens de costas para o oriente, de costas para o templo de Deus, e eles adoravam o sol. 25 de dezembro, aniversário de Tamuz, nunca foi de Cristo, aniversário do Deus pagão Tamuz. E o que é que os crentes fazem? Por conta do catolicismo, aceitaram a mentira vindo de Roma e colocaram no dia do solstício de verão, que é o que a gente tem aqui no nosso hemisfério, a adoração a um Deus pagão como um culto ao Deus vivo, Jesus de Nazaré. Se nós olharmos para a Bíblia, Jesus nasceu na festa dos tabernáculos no mês de setembro. Então a data 25 de dezembro nada tem a ver com Cristo. Ah, pastor, mas a gente faz de conta. Deus não me chamou para viver de mentira. Deus não me chamou para viver de conto de fada. Deus me chamou para viver na verdade. E viver essa verdade vai incomodar muita gente, porque você escuta da boca de muito crente, é besteira, tem nada a ver. E é por causa dessa besteira que essa igreja todo santo dia, ano entra, ano sai, se atola mais ainda no pecado e está perdendo a força. Então o povo adorava o sol, adorava a lua, adorava as estrelas, adorava os exércitos dos céus. Será que é diferente do que a gente vê agora? Se você for agora aqui, olha ali, ó, aquele pisca ali está apontando para quê? Não é a estrela que ele representa? Ele não está representando, não está piscando, porque está mostrando que é como se fosse uma estrela piscando. Ali na praça principal aqui do conjunto, aquela árvore grandona brilhando, toda a constelação fazendo uma adoração que era feita no passado, hoje com mais modernidade, encantando as pessoas. E os crentes continuam se prostituindo porque muitos pastores não querem pregar a verdade da palavra.
Aí alguém vai dizer assim: ah, mas isso é lá do Velho Testamento. Eu vou provar que no Novo também Deus cobrou. Mas antes de falar do Novo, você vai ver Moisés dizendo: não faça. Josué 24:15, Josué diz assim: até quando vocês vão ficar andando em dois pensamentos aí? Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se vocês quiserem servir o Deus dos amorreus e o Deus do outro lado, lá vocês sirvam. Mas eu e minha casa vai servir. Josué orienta o povo. Josué morre, só basta Josué morrer. Juízes capítulo 2, vamos ler? Está lá, sem forçação de barra nenhuma. 2, versículo 10. E também foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. E os filhos de Israel, Juízes 2, verso 11, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, Azera, Baal, as árvores, né? E serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, olha só, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram a ira do Senhor. Verso 13: porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Já é Astarote, que já vai mudando de nome dependendo da cultura. Então o povo não parou de adorar. E quando o povo, se você lê o livro de Juízes, quando o povo pecava nesse pecado, Deus tirava e entregava o povo na mão dos inimigos. Se levantava um juiz, o povo ia lá, se arrependia. Quando o juiz morria, o povo ia lá e fazia tudo de novo. O verso 19 desse texto vai dizer isso, ó. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e adorando. Nada deixavam das obras, nem do seu obstinado caminho. Só bastava o juiz morrer, o povo voltava para a prostituição espiritual. Aí Deus usa Moisés, Deus usa Josué, Deus agora usa Gideão. Na casa do pai de Gideão tinha uma árvore de azera bem grande. Capítulo 6 de Juízes, vamos ler? Porque as pessoas, quando pregam sobre Gideão, só falam dos 300, mas não fala do altar de Baal que ele teve que derrubar para Deus poder entrar na vida dele. Juízes capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos crentes aí estão com o altar de Baal dentro de casa, irmão? Precisa ser mudado. 6:19. Então Gideão preparou um cabrito e pão ázimo de um éfa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe debaixo do carvalho, debaixo da árvore. Ao anjo dizer: pai, não, pode tirar daí. Vamos ler o verso 20. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe sobre a rocha. Não é debaixo de árvore, não. Eu não quero o meu sacrifício debaixo de uma árvore que vocês adoram a azera. Não, é na rocha, na penha, que é Cristo. Meu altar é firmado na rocha. Quem anda com Deus não anda vacilando, não anda traindo. Quem anda com Deus é dele próprio, não o trai, é servo fiel. Aí o Senhor está lá, Gideão obedece. Lá no verso 25, vamos ver o que é que diz. Juízes 6:25. E naquela mesma noite o Senhor lhe disse, olha o que é que Deus vai dizer para Gideão: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque de Azera que está ao pé dele. Tem tradução que fala diferente, tem tradução que vai dizer assim: e corta o bosque que está ao pé dele. Era o bosque, a adoração, as árvores. E Gideão faz. Gideão arranca, e quando ele arranca, Deus entra. Aí Deus levanta Moisés, Deus levanta Josué, Deus levanta Gideão, e o povo dá ouvido. Deus levanta Ezequias, segundo o rei 18, e o rei Ezequias derrubou os altares idólatras, o poste da deusa Azera. Deus levanta os reis, segundo o rei 17:16, diz: e o povo obstinado não obedeceu a Deus e foi lá adorar aos exércitos dos céus e adorar Baal, se corromperam.
Deus usa os profetas, Deus usou Jeremias, Deus usa tantos outros no passado, a igreja primitiva. A Bíblia vai dizer que Estevão, capítulo 7, verso de número 41 e 42 de Atos, Estevão é apedrejado pela igreja primitiva porque Estevão pregou sobre esse pecado, que o povo adorava os exércitos dos céus. Então é um pecado corriqueiro, que não é de hoje não, é de muito tempo. E sabe quem é que é taxado como ruim, irmão? Nós que se afasta disso. Outro dia eu vi, rapaz, uma cara de pau do pastor Silas Malafaia. Ele, além de fazer, de se prostituir, de fornicar, ainda zomba de quem está dizendo que está errado. Só que ele não está zombando de mim não, ele está zombando de Deus e da sua palavra. E você pode comparar, veja a vida dele quando ele antes andava com princípios cristãos e veja a vida dele de pastor politiqueiro hoje. E ele zomba, você pode ir na internet, ele zomba, escarnece, chama a gente de otarão. Olha só, eu sou um otarão porque eu estou pregando o que a palavra me ensina. Eu estou sendo um babaca, um bocó, como ele usa na linguagem do carioca, porque estou pregando o que a Bíblia diz que é para a gente não se aproximar, não estar perto. Então nós estamos vendo o povo de Deus preso na idolatria. É um pecado, irmão, que tem ultrapassado gerações. E não sou eu que digo, está na palavra. Eu não quero nem forçar a barra muito. Livro de Apocalipse 21, se não estou enganado. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou tão acostumado a andar só. Eu nem estranho. Eu nem estranho, mãe, eu não tenho medo de pregar. Porque quem prega a verdade da palavra não tem muito amigo não. Nem não. De jeito nenhum. Jesus. Uma coisa eu sei, minha oração não é rejeitada. Disso eu tenho certeza absoluta. Tudo que eu peço, o Senhor me dá. Tenho certeza disso. Eu não fico em cima de muro. Eu não fico mendigando nada com ninguém. Eu vou pro joelho. E Deus me dá aquilo que eu peço a Ele. Agora, olha o que é que diz aqui. Não sou eu não, é a palavra que está dizendo. 21, se não estou enganado, é o 15. Cadê aqui? 21, é 22. Igreja, me perdoe. 22. 15. Mas ficarão de fora. Quem é que vai ficar de fora do reino de Deus? Os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras, os que adoram deuses falsos. E os idólatras, aí vai dizer, e qualquer que ama e comete a mentira. Peraí, se Deus está dizendo que nem no céu vai entrar, aí está o pastor dizendo que eu sou o bocó porque eu estou pregando essa verdade da Bíblia. Eu sou o bocó porque eu estou dizendo que Moisés alertou que não ande por esse caminho, que Josué alertou que não ande por esse caminho, que os profetas alertaram que não ande por esse caminho. Jeremias, o profeta chorão que apanhou, ele disse não andasse por esse caminho. Nos Salmos também fala. Eu estou sendo um bocó porque Estevão foi apedrejado e eu prego porque ele pregou contra esse mal. Olha só, irmão, porque estou cumprindo o mandamento do Senhor, e um pastor que está ali esquecendo e jogando para lá a doutrina, está dizendo não, se prostitua, coloque a árvore de azera dentro da sua casa. Ele não só coloca como incentiva, não, faça mais ainda, comemore e bata palma para tamores, insulte Deus. Capítulo 8 de Ezequiel, o Senhor está dizendo, eu estou indignado, Ezequiel, você está vendo essa abominação que eles estão cometendo? Não adore Baal, se prostitua bastante. Quer dizer que o pastor está mandando o povo ir para o pecado, e eu sou o bocó porque estou pregando a verdade. Está entendendo? E o que é que acontece? Foi o que eu falei ontem. Quanto mais a igreja é grande, eu não tenho inveja de quem que eu pode ter o que der. O meu carro é um 99, eu não tenho inveja de nenhum. Quando o 2025 vai, 99 vai também.
E tem muito 2025 ficando na estrada e eu passando com meu 99, vindo para casa e dormir tranquilo. Glória a Deus. E não estou pagando imposto para o governo para dar dinheiro para o Lula. Não estou nem aí. Glória. Firme e forte, né, irmão? Mas eu não estou falando isso, mas quanto mais a igreja é grande, mais ela se volta para essas adorações. Quanto mais a igreja é grande, mais ela está negando o Senhor, o soberano. E o Senhor disse que nos últimos dias se levantariam mestres que negariam de maneira bem discreta o soberano que os resgatou. E a gente está vendo, não só na teoria, mas na prática. Agora, recentemente, irmãos, culto das torcidas. Eu fiquei abismado, eu preguei isso ontem. Ontem eu preguei sobre Romanos 8:1. Agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, que não andam segundo as obras da carne. Eu preguei sobre isso ontem, mas agora, foi quando foi domingo agora, se não estou enganado, foi sábado, quando foi, acho que foi domingo, o Flamengo ganhou. Irmão, eu vi bispos, meu Flamengo, foi sábado, eu vi bispos, no Rio de Janeiro, culto das torcidas, todo mundo dentro da igreja com a camisa do Flamengo e cantando o hino do Flamengo, meu irmão do céu. E eu sou o bocó. Meu Deus, eu quero continuar sendo esse tolo, mas não quero ir para o inferno com a maioria que está indo. Pastor, o que é que o senhor faz? A gente não comemora. Dia 25 a igreja é fechada, eu não tenho parte com isso, fico na minha casa, vou dormir cedo. E aí, pastor, você fala o que você achar melhor. Só não vá dizer que você está fazendo com o meu apoio. A vida é sua, a Bíblia está aqui para que você e eu cumpra ela. O Senhor diz, pregue. O Senhor não manda eu pegar no braço e levar ninguém à força, não. Pregue, fale, abra a boca. E é o que eu tenho feito nesses últimos 20 anos. E tenho visto muita gente obedecer e muita gente ser rebelde. Estava lá os bestas, porque é os bestas, me perdoe a expressão. Aqui no Nordeste o prefeito estava botando neve, né? Estava nevando ali no centro para o Papai Noel chegar. Meu irmão, não precisava nem eu dar essa explicação todinha. Só o fato de ter mentira já era para o povo de Deus não estar no meio. Só o fato de ser um conto mentiroso. Paulo disse para Timóteo, não se volte para as fábulas. O povo estava pegado com fábula, apegado na idolatria. Essa igreja do século 21 é uma igreja prostituta, espiritualmente falando, que se prostitui, que se vende, que não tem força, que se agarra com o diabo em qualquer esquina. É a igreja que normalizou, mundanizou. Você não via, irmãos, eu deixo de pregar agora. Se há 30 anos atrás você via uma igreja fazer culto para a torcida, eu deixo de pregar agora. Se há 30 anos você via um pastor, um sacerdote bater no peito e dizer assim, esse é o meu time do coração, a gente nem passava perto, irmão. E hoje está um diamanteiro. Se você for olhar, não é só nessa área, não, numa série de áreas, mas eu estou trazendo essa doutrina porque é minha obrigação. Pense num tema que eu tenho raiva de pregar por causa da teimosia das pessoas, mas eu tenho obrigação de pregar porque Jesus me chamou para pregar. Amém. E eu não posso prevaricar, mesmo que as pessoas fiquem com cara feia, mesmo que não gostem de mim, mesmo que falem aos cotovelos, mas eu não tenho satisfação a dar ao homem, tenho satisfação a dar a Deus. E tenho que pregar a verdade da palavra. Deus não nos chamou para viver na idolatria, nem viver na mentira. Então esse Natal é mentiroso. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, foi Tammuz. A Bíblia fala isso. Jesus não nos mandou comemorar isso aí. É paganismo, é criação do catolicismo romano. Tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a igreja santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Você pode botar na internet, pastor Silas num debate com o rabino, leva um pau, que o rabino botou ele na mão assim, e disse, meu filho, está escrito, está escrito, está escrito.
ficou desconversando. Porque contra a verdade não tem argumento. O Senhor está dizendo: não levante Deus. Mas eu quero. Fica à vontade. A gente é livre para fazer o que bem achar. Mas a palavra, irmão, não sou eu que estou dizendo, não. Está na palavra. Eu termino com essa mensagem aqui, Mateus 5, se não estou enganado, parece que é o 17. Não sou eu, não, é a palavra que diz. 5, 17 e 18. Na verdade, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. Passou o céu e a terra já, irmão? Não, né? Ainda continua. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Tem muita gente enganada com a graça. A pessoa acha que a graça de Deus passou a mão em cima do pecado. A graça é pior do que a lei, porque a graça me fiscaliza por dentro e por fora. A lei só fiscalizava por fora. A graça é muito mais séria. E tem gente brincando. Tem pessoas brincando. Eles sabem. Sabe o que dói na minha alma? Que eles sabem. Agora são covardes e não pregam. E as pessoas estão morrendo porque não estão recebendo a instrução. O Senhor disse na boca de Oséias 4, verso 6: o meu povo está sendo destruído porque está lhe faltando conhecimento. E porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, e também rejeitarei teus filhos. A falta do conhecimento das Sagradas Escrituras está fazendo o povo de Deus se atolar no pecado, e principalmente nesse pecado de idolatria. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que a gente vá observar a palavra. Jesus disse: erreis ou errais, porque vocês não examinam as Escrituras, porque é nela que fala do nosso Deus. Amém, irmão? Senhor Deus e Pai poderoso e santo, a tua palavra ministrei nessa noite. Nada estou levando à minha casa, Pai. Aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, estou aqui falando ao teu povo. Te peço que leve em paz cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel habite com todos, e a igreja diz amém. A paz do Senhor para todos em nome de Jesus.